Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, nessa manhã maravilhosa. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia Sagrada, hoje na lição número 2. Semana passada, ou ontem, quer dizer, né? Essa semana ainda, nós falamos sobre o que diz a Bíblia Sagrada sobre ela mesma, né? E hoje vamos entrar num novo assunto que diz o que diz a Bíblia acerca de Deus. Hoje você vai saber o que a Bíblia fala acerca do próprio autor da nossa vida. Lendo aqui diz: a Escritura afirma a existência de Deus. Ele é o Eterno, o Ser Supremo, o Criador do Universo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que a Bíblia Sagrada, ela fala acerca da existência do nosso Deus. Vemos que nesse primeiro livro, Deus não fala dele mesmo, ele fala de toda a criação, fala-se de toda a criação, mas o autor do livro de Gênesis, ele coloca Deus, né, que ele no princípio criou os céus e a terra. Então ele mostra que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre a existência do nosso Deus. Continuando diz: ele é a sabedoria, o Todo-Poderoso, e está presente em qualquer lugar e em qualquer momento. Vocês escutaram o que eu falei aqui? Ele é a sabedoria. Se você vê pessoas que têm sabedoria e são sábias, é porque o próprio Deus é quem deu essa sabedoria para ela. Assim, o próprio Salomão, ele, como diz a palavra, que não houve homem mais sábio nem haverá mais do que Salomão, né? E diz: ele é o Todo-Poderoso. Você vê pessoas aí que se acham poderosas, ou realmente às vezes até tem algum princípio de poder, mas o poder é dado por Deus, né? E está presente em qualquer lugar e em qualquer momento. Então Deus não é limitado igual nós. Nós estamos aqui, se quisermos ir lá para o Japão, nesse instante a gente não consegue, mas Deus está aqui e também está presente no Japão, né? No outro lado do mundo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? As Escrituras dizem também que Deus é santo. 1 Pedro 1,16 diz: sejam santos, porque eu sou santo. Santo significa alguém separado, alguém que não erra o alvo, alguém que se cuida, né, se preserva, né, na sua dignidade, né, na sua santidade, como diz aqui. Então Deus é santo, graças a Deus por isso, né? E continua dizendo aqui ainda a palavra de Deus que ele é amor. O próprio amor, né? Se você fica procurando aí, eu amo fulano, amo cicrano, você só tem esse amor porque o próprio Deus é quem colocou isso dentro de você, porque Deus, ele é o próprio amor. 1 João 4:8 vai falar sobre isso. Ele também é fiel, como diz em 1 Coríntios 10:13. Fidelidade, né? Coisa muito difícil nos dias de hoje, mas ainda existe porque o próprio Deus, ele é a fidelidade, né? Se ele é a fidelidade, nós também temos, né, essa fidelidade dentro de nós. Basta que usemos e sejamos fiéis, né? Primeiramente a Deus e também com as pessoas da qual nós convivemos. Aí diz aqui: um mandamento muito importante é dado ao homem e à mulher. Que mandamento é esse, pastor? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, verso 3. Então Deus, ele nos capacita de tudo isso que aqui nós falamos, de sabedoria, de poder, né, de santidade. Ele é amor, ele também nos capacita com o amor dele, com a sua fidelidade, mas tem uma coisa que Deus não suporta, é nós adorarmos outros deuses além dele, porque não existe outro Deus além do nosso Deus.
Então, se você realmente quer ter uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida cheia de gozo e alegria, coloque Deus como a sua, louvado seja Deus, como diz o seu único Deus, a pessoa da qual você estima, né, honra, e como diz ainda aqui no texto, né, não terás outros deuses além de mim. Então não tenha outros deuses, outros ídolos para você vir adorar, porque só existe um. Porque só Deus merece ser adorado, honrado e servido. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. O que seria a Trindade, pastor? Vamos ler. Há um só Deus, afirma em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Então não existe outros deuses, né? Ou outro Deus. Porém a Bíblia apresenta a unidade da divindade através de 3 pessoas. Quais são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O substantivo, a palavra Trindade, não se encontra na Bíblia. Você não vai achar essa palavra. Mas esta verdade aparece claramente em várias passagens, entre as quais selecionamos as seguintes. Em Mateus capítulo 3, verso 17, diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Vejam a presença da Trindade, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são a mesma pessoa. Pastor, como pode ser assim? Deus não é único? Sim, mas ele trabalha em conjunto, né? Em propósito da minha e da sua salvação, com o Filho e com o Espírito Santo, que são a mesma pessoa. Aí você fala: não entendi ainda. Você é dotado de corpo, alma e espírito, uma trindade do corpo humano. Você veja que você se movimenta com o seu corpo, né? Com o seu intelecto você vem a razão, que seria, né, a sua alma, e o seu espírito é quem tem esse contato com o Criador, que você tem certeza de que ele existe. Então essas 3 coisas que estão em você se tornam uma que está no seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Assim é Deus, é 3 em 1, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, comprovando que a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são a mesma pessoa, estão incluídos ou imbuídos no livro das Sagradas Escrituras. Deus como o Pai. Vamos ver Deus sendo o próprio Pai. Um versículo da Bíblia que afirma que Deus, o Pai, é de fato Deus, encontra-se em Romanos capítulo 1, verso 7, que diz: a vocês graça e paz de Deus nosso Pai, tá vendo? Nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui em João 4:24, Deus é Espírito. Olha, irmão, Deus é Espírito. Então Deus não tem um corpo como nós, né? Ele é Espírito, né? E Espírito a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe. E muitas vezes, falando dele, nós chamamos-lo a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, né? A primeira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem é? O Pai. Então ele é a primeira pessoa desses 3 e que são a mesma pessoa. Vejam que Moisés, um dos homens mais conhecidos na Bíblia, né, um dos maiores líderes do povo de Israel, falando em Deus na sua oração, dizia: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. E ele faz essa pergunta: que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos?
Ele começou a contemplar que tudo que ele estava vendo ao seu redor, ninguém poderia fazer se não tivesse um Deus no céu poderoso para fazer isso. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Então Deus é poderoso, Ele é soberano, né? Não tem outro, né? Porque Ele é Espírito. Então esse Espírito foi quem fez tudo isso, o nosso Deus. Através do maior presente que Ele nos deu, o seu Filho Jesus Cristo, Deus revelou-se a nós como um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de santidade, de justiça, e como aquele que nos deu todas as coisas excelentes. Veja que através de Jesus, que é o presente de Deus para a humanidade, né? Porque o homem, a partir do Éden, quando o homem pecou contra Deus na desobediência, o homem perdeu esse acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai. E somente por intermédio de Jesus, quando o próprio Deus se encarnou no seu Filho e veio demonstrar à humanidade que queria se aproximar dela, ele se encarnou em Jesus, que nasceu de uma virgem, né? E se cresceu e se manifestou o seu amor no meio dos homens. Olha que diz que ele manifestou o quê? O seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua santidade, a sua justiça. Ele nos deu todas as coisas excelentes. Ou melhor, aquilo que o homem perdeu no Jardim do Éden foi aproximado ao homem novamente através da pessoa de Jesus. Hoje nós temos acesso a Deus por causa do seu próprio Filho, que se encarnou, né, na pessoa excelente do seu Pai, que é Deus, e habitou entre nós. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, hoje nós temos esse acesso, aquilo que foi perdido hoje foi achado, oh glória! Hoje nós temos esse acesso a Deus. Quando você vai pedir algo a Deus, quando você fala, Deus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abra essa porta, que o Senhor cure o meu filho, mas você tem que dizer em nome de Jesus. Porque aquele sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário foi para lavar, para purificar as nossas iniquidades, né? Ele nos justificou. Nós não temos justiça nenhuma, mas por Cristo, através de Cristo, nós somos justos. E para Deus, quando olha para o sacrifício do seu filho lá na cruz, aquele sangue que foi derramado, Deus olha para aquele sacrifício e te vê como uma pessoa justa hoje. Parece uma coisa que não dá para entender, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Hoje somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A sua fé, ela vai te justificar quando você olhar para Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Através dele nós temos acesso a Deus. Olha o que diz aqui ainda, porque Deus amou tanto o mundo, olha, João 3,16 vai dizer isso, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê, olha só, então tem que crer. Não é simplesmente, eu já sou filho de Deus. Não, tem que crer, confessar que Ele é o Senhor da tua vida, confessar os seus pecados, estar arrependido disso, né? Que você não quer mais viver essa vida promíscua, essa vida, né, que não agrada a Deus, que adora outros deuses, que você viu que Deus não se agrada quando adoramos outros deuses, temos outros deuses diante dele, né? Ele diz para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então você hoje aceitou Jesus, aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você agora vai ser justificado, né? Lógico que tem que se arrepender de tudo que fez e continuar uma nova vida através das Sagradas Escrituras, essa que nós estamos aprendendo. O que ela tem de bom, de conteúdo bom para nós? A Bíblia toda ela é agradável, né? Ela é viva, ela é eficaz, ela tem vida, ela não falha, essa palavra. E ela não vai falhar na tua vida também, porque a salvação vem através do Filho de Deus. Não tem outro caminho. O próprio Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Então Jesus é o caminho, amém? Eu te pergunto, você tem agradecido a Deus por esse magnífico presente?
Você tem agradecido a Deus pela vida de Jesus, de Ele ter nos dado esse acesso, um caminho, uma porta, uma estrada para nós trilharmos até Deus? Então, se você ainda não agradece, você ainda não é agradecido, então comece a agradecer por este presente que Deus te deu. Que Deus te abençoe nesta manhã com essa palavra. Darei continuidade a esse estudo. Me perdoe porque ontem não consegui de jeito nenhum lançar essa segunda lição, mas acredito que amanhã continuarei, ver se todos os dias eu consigo mandar esse estudo para vocês. Não esqueçam, se inscreva no canal Flávio Santos, divulgue esse conteúdo se assim você gostou, para que outras pessoas também sejam alcançadas e que elas possam saber o que a Bíblia Sagrada tem de bom para nós. Toda a palavra de Deus ela é boa. Amém? Deus te abençoe, um bom dia e a paz do Senhor para todos os meus amados irmãos, familiares e amigos.